Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos fazer a revisão da lista de exercício, que eu espero que vocês já tenham começado a fazer, das duas listas, tá? Eu vou dividir a aula em duas partes. O primeiro vídeo então vai ser da lista 1, que é essa que vocês estão vendo aí na tela já, e depois eu vou gravar a resolução da lista 2. Eu vou fazer exatamente como eu faço em sala de aula, e ir respondendo as perguntas, tá? Eu não vou escrever aqui como é um vídeo, tá? Vocês podem voltar e ver e ouvir de novo as respostas e copiar no caderno de vocês. Mas todas as respostas estão contidas no material de aula, tá? Nas notas de aula. Então, de novo, se vocês seguirem o material de aula, vocês vão conseguir acompanhar a lista de exercício, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou marcando aqui em amarelo. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Não, eu acho que se eu fizer assim eu consigo ir marcando. Então vamos lá. Vocês podem acompanhar pelo vídeo na medida que eu vou respondendo em amarelo aí, tá? Então, o que é atividade econômica? Atividade econômica é a relação de troca de bens e serviços entre os agentes econômicos, tá? Eu tenho aberto aqui o material de aula e aí, eventualmente, eu vou puxar ele aqui para mostrar para vocês onde está localizado, tá? Então, na aula 1, tá? Tem alguma parte introdutória aqui, mas está aqui, ó, relação de produção e troca de recursos, bens e serviços entre as unidades econômicas, tá? Vamos voltar para a lista, então. Tá? Quais são os elementos chaves da atividade econômica? Tá? Os elementos-chave são as necessidades humanas, que são ilimitadas, né? Os recursos produtivos, que são escassos, e as técnicas de produção. Tá? Então, está aqui, ó, necessidades humanas, recursos produtivos e as técnicas de produção. Então, são os três elementos chaves da atividade econômica. Qual é o principal objetivo da atividade econômica? Então, essa aqui é uma pergunta-chave, tá? Satisfação das necessidades humanas por meio da utilização dos recursos escassos, tá? Principal satisfação das necessidades humanas por meio da utilização dos recursos escassos, tá? Então, Então, quais são as características das necessidades humanas? É que elas são ilimitadas e diversificáveis. Tá? Elas são ilimitadas e diversificáveis, ou seja, o ser humano sempre busca maior nível de bem-estar por meio de consumo, né? E elas são diversificáveis, elas variam ao longo do tempo, elas mudam, elas são variáveis. Tá? O que são os recursos econômicos e qual a função deles? São os meios disponíveis para a produção. Tá? Então, tudo que é utilizado para a produção são recursos, ou seja, e aí os recursos são divididos em vários segmentos, digamos assim, recursos humanos, recursos financeiros, recursos naturais, né, assim por diante. E qual a função deles? Ser transformados em bens e serviços para a satisfação das necessidades humanas. Tá? Quais as características dos recursos produtivos? Pergunta-chave também. Os recursos produtivos são escassos. Tá? A principal característica é que eles são escassos e são também escassos e são versáteis. Tá? O que significa dizer que eles são escassos? Eles são limitados, que eles acabam. Tá? E pelo fato deles acabarem, serem limitados, eles possuem preço. Tá? Então, todos os recursos que são limitados, eles têm preço. Tá? Então, todos os recursos da economia que nós estamos visualizando, nós estamos vendo aqui, na disciplina, são recursos escassos e têm preços. E eles são versáteis porque eles podem ser utilizados para vários fins. Tá?
E quanto maior a especialização de um recurso, menor o seu uso alternativo e maior é a produtividade. Quanto mais especializado, menos você pode usar ele em outras atividades e mais produtivo ele é. Tá? Com base no respondido acima, qual é o principal problema econômico? Então, o problema econômico ele está baseado nos recursos produtivos, nas necessidades humanas, tá? Nas características deles. Então, o problema econômico é satisfação das necessidades humanas por meio da utilização, que são ilimitadas, por meio da utilização dos recursos que são escassos. Tá? Por que nós estabelecemos pressupostos ou premissas na teoria econômica? Os pressupostos são simplificações do mundo real. Então, os modelos econômicos, né, e a teoria econômica sustentada por modelos, as premissas servem para fazer uma simplificação da realidade para que a gente possa entendê-la melhor. O que são os modelos econômicos? Modelos econômicos nada mais são que modelos matemáticos que tentam representar a realidade de uma maneira mais simplificada. E com isso a gente conseguir entender os fenômenos de maneira mais simples para depois fazer uma extrapolação para o mundo real do que a gente conseguiu entender. Tá? Represente, ou seja, desenhe o sistema econômico simplificado. Então, eu vou puxar da aula aqui o sistema econômico simplificado. Está bem aqui. Tá? É esse desenho que eu fiz em sala de aula, em que a gente tem as empresas e as famílias, que são os dois agentes econômicos. Tá? As famílias fornecem mão de obra e capital para as empresas e essas fornecem bens e serviços para as famílias. Então, as famílias enviam dinheiros para a compra desses bens, para a compra desses bens e serviços e as empresas enviam também dinheiro para as famílias em forma de pagamento de salário dessa mão de obra e da remuneração desse capital aqui que as famílias estão fornecendo. Esse fluxo de bens e serviços, mão de obra e capital e de dinheiro gera do lado das empresas as suas receitas e o custo de produção e do lado das famílias a renda e o seu custo de vida. Tá? Então, esse é o sistema econômico simplificado. Quais são os dois grandes ramos do estudo da economia? Micro e macroeconomia. Quais as diferenças entre eles? Microeconomia está preocupada com o indivíduo, tá? Com o agente econômico, seja ele empresa, seja ele consumidor. Principais problemas econômicos é satisfação do bem-estar individual. Tá? Cada um deles tenta ou maximizar o seu lucro ou maximizar o seu consumo para ter um melhor bem-estar. Então, as pessoas sendo estudadas individualmente, as firmas sendo estudadas individualmente. Macroeconomia é o estudo do agregado, tá? Ou seja, se nós pegarmos todos os agentes econômicos e colocarmos dentro de um país, por exemplo, né? Então toda a população, todas as empresas de um país conjuntamente formam um agregado e o estudo desse agregado é a macroeconomia. Tá? Cite alguns dos principais problemas de cada ramo da economia. Então, como já falei, lucro, bem-estar do indivíduo, decisão de consumo, custo de produção, esses são problemas microeconômicos. Problemas macroeconômicos: crescimento industrial, inflação, taxa de juros, balança comercial, que é a importação e exportação de um país, e assim por diante. Tá? Dado uma função y igual a mais bx, represente a sua forma gráfica. Tá? Então, eu vou abrir um quadro aqui só para desenhar rapidamente, tá? Mas vocês já devem estar bem habituados com isso. Y igual a mais bx é um gráfico de xy.
tá? Y, X, e o gráfico Y igual a mais bx é um gráfico assim, tá? Aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o B, que é o coeficiente de inclinação, tá? Isso é y igual a mais bx. O que representa y, a, b e x? Bom, então y, eixo vertical, x, eixo horizontal, a é o intercepto, b é o coeficiente de inclinação. Qual conceito máximo de demanda? Represente graficamente. Tá? Então, o conceito de máximo de demanda, eu vou puxar da nota de aula aqui que vai ficar um pouco mais fácil de eu mostrar para vocês. Aqui o conceito de máximo de demanda pode ser visto de duas formas, tá? Ela pode demonstrar os preços máximos que os consumidores estão dispostos a pagar, tá? Ou a quantidade máxima que os consumidores podem adquirir, dado o nível de preços, tá? Então, nesse primeiro gráfico aqui, tudo que está sendo mostrado para baixo da curva de demanda, deixa eu... Toda essa área aqui, ó, é possível de ser realizada, tá? Toda essa área é possível de ser realizada e tudo que está para cima não é possível de ser realizado, tá? O que eu quero dizer com isso é que não foi muito bom ter escrito aqui, não. Mas vamos lá. Acabar de pagar essa bagunceira aqui, pronto. Então, aqui quer dizer, se eu tiver a o preço do produto R$4, eu estou disposto a consumir 2 unidades, disposto a consumir 4, disposto a consumir 6. Só que para consumir 8, tá? Eu não pago mais R$4. Para consumir 8, eu teria que ter um valor menor do que R$4, aí, sei lá, por exemplo, R$3. Tá? Então, tudo que está aqui para baixo é possível de ser realizado. Então, quer dizer que a R$4 eu não estou disposto a consumir, tá? Não estou disposto, não existe esse ponto a consumir 8 unidades. Da mesma forma, observando a quantidade. Então, eu estou disposto a pagar R$1 por 8 unidades do produto. Eu estou disposto a pagar R$2 por 8 unidades. R$3, R$4 é o valor máximo que eu pago para consumir a quantidade de 8. Tá? Se eu for consumir, se o preço subir para 5, eu não estou disposto a consumir 8 mais. Eu vou ter que consumir algo aqui, alguma coisa perto de 7. Tá? Então, nesse limite aqui que a demanda acontece também. Então, é o preço máximo ou a quantidade máxima que eu estou disposto a consumir. Então, notem que não existe esse ponto aqui de 5 com 8. Tá? Da mesma forma que não existe esse ponto de 4 com 8 aqui. Tranquilo? Vamos voltar então para a lista. Aqui. O que significa escrever esse negócio aqui? Tá? Então, significa que a quantidade demandada do bem X é uma função do preço do próprio bem X, mas também, né, ou seja, mantendo todas as outras condições constantes, como preço do bem Y, renda, número de consumidores, gastos com propaganda e assim por diante. Tá? Então, a quantidade demandada do bem X depende do preço do bem X, do preço do bem correlacionado, da renda da população, número de consumidores e gosto dos consumidores. Tá?
Só para vocês entenderem o que significam essas letras organizadas dessa forma. Tá? Qual a lei da demanda? Escreva, que estou pedindo para você escrever, né? Mostre na forma de gráfico e tabela. Tá? Então, escreva. Você vai escrever assim: a lei da demanda, ela diz que preço e quantidade variam de maneira inversamente proporcional. Tá? Só isso. Tá? Demanda, preço e quantidade variam de maneira inversamente proporcional. Num gráfico de demanda, bastante simples, né? O gráfico de demanda é o nosso famoso gráfico aí. Tá? Demanda negativamente inclinada, aqui eu tenho preço, aqui eu tenho quantidade, preço do bem X, quantidade do bem X. Tranquilo? Isso é a curva de demanda. E essa curva ela é negativamente inclinada. Tá? Então, a quantidade demandada do bem X é como se fosse A menos B px. Matematicamente é isso daí. Tá? Uma tabela, tá? A tabela da curva de demanda seria isso aqui. Deixa eu achar ela aqui. Tá mais para cima. Então, essa aqui é uma tabela da curva de demanda que eu tenho. O preço aumentando, tá? E a quantidade diminuindo. Tá? Então, preço sempre aumentando, 0, 2, 4, 6, 8, 10, quantidade 10, 8, 6, 4, 2, 0. Tá? Então, o que faz com que ela seja negativamente inclinada. Tranquilo? Sempre, então, com o coeficiente negativo relacionado ao preço. Vamos lá, vamos voltar aqui. Por que ela é negativamente inclinada? Por causa da lei da demanda, que fala que preço e quantidade são inversamente proporcionais. Transforme a equação y igual a mais bx numa equação de demanda, numa função de demanda. É isso aqui, tá? Acabei de fazer para vocês aí, ó. Transforme a função y igual a mais bx, né? Demanda, então, é quantidade do bem x é igual a menos b bx. Então, é isso aqui. É só fazer isso, tá? Dado que a quantidade demandada é igual a 3 menos 0,5 px, qual a quantidade demandada deste bem quando o preço do mesmo vale 2? Tá? Então, se o preço vale 2, deixa eu puxar aqui de novo, 3 menos 0,5 px, né? Então, vamos lá. É como se eu tivesse 3 menos 0,5 px, né? Quantidade é igual a isso aqui. Então, quer dizer que a quantidade é igual a 3 menos 0, caramba. 3 menos 0,5 vezes 2. Tá? Então, isso aqui vai dar 3 menos 1 igual a 2. Então, a quantidade demandada de x vai valer 2 nesse caso aqui. Tá? Então, quando o preço for 2, 2 vezes meio, 1. 3 menos 1, 2. Monte um gráfico e uma tabela a partir da função de demanda dada. Então, você vai simular valores para o preço. Quando o preço é 2, você calcula a quantidade. Quando o preço é 1, você joga o 1 aqui e vê quanto que vale a quantidade. Quando o preço é 3 e assim por diante. E aí você vai montar uma tabelinha parecida com essa daqui. Tá? Então, vai colocar valores para os preços e vai achar as quantidades. E aí depois vai plotar num gráfico assim. Tá? Vamos seguir. Estou me perdendo aqui às vezes com... Tá. O
que significa o coeficiente A na equação de demanda? Tá? A representa o intercepto. Tá? Então, na nossa curva de demanda, se nós prolongarmos ela aqui, o A está bem aqui. Tá? O A é o intercepto com o eixo das quantidades. Tranquilo? Isso é uma coisa importante da gente notar. Então, já respondemos essa. Já respondemos. Represente graficamente mudanças na curva de demanda quando A aumenta e quando A diminui. Então, vou voltar lá no nosso quadro. Vou fazer um quadro mais organizadinho aqui. Então, se a nossa curva de demanda ela está aqui, quando o A aumenta, a gente causa um deslocamento para cá. Tá? Então, a demanda sai de D1 e vai para D2. Tá? E quando o A diminui, tá? A curva desloca no outro sentido. Por exemplo, para D3. Ou seja, só vocês notarem aqui, ó, eu estava com esse A, aí depois eu passo... Opa, não deu muito certo. Tá. Depois eu passo para esse A aqui. Ó, aqui seria o A1. Aqui seria o A2. E aqui seria o A3. Ou seja, o A aumenta para cá e o A diminui para cá, deslocando a curva de demanda. Tranquilo? É isso que você tem que representar. Intuitivamente, o que pode ser interpretado do coeficiente B da demanda? Tá? Então, vamos lá. O coeficiente B, ele é... Caramba. O coeficiente B, como a gente já falou, ele é a inclinação da curva de demanda. Tá? Ele mede a inclinação dessa curva. E ele representa... o ângulo, ele representa a variação dos preços em função de uma... Desculpa, variação das quantidades. Tá? Para calcular essa inclinação, se vocês lembram aí, eu uso sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos melhorar essa explicação aqui, então. Se eu estou querendo calcular... deixa eu melhorar aqui. Apaguei o eixo. Agora vai ser difícil eu apagar só esse pinguinho aqui. Pronto. Pronto. Então tá. Se eu tenho essa inclinação aqui, para calcular essa inclinação, referente a esse triângulo que eu estou formando aqui, eu tenho que fazer o cateto oposto, tá? Que é esse delta P sobre o cateto adjacente, que é esse aqui, ó, que na verdade é o delta Q. Então, intuitivamente, esse coeficiente menos B, que é essa inclinação aqui, ele é representado por essa distância, que é o delta P, dividido por essa distância, que é o delta Q. Tá? Então, é variação nas quantidades quando eu tenho variação no preço. Delta Q sobre delta P. Tá? Tá? Que depois nós vamos ver que é o entendimento da elasticidade. Tranquilo? Qual a diferença entre variações na curva e variações da curva de demanda? Variações na curva são aquelas variações que ocorrem ao longo da curva. Tá? Então, sair daqui e ir para cá, ó,
Isso é uma variação na curva. Esse deslocamento que ocorre entre as curvas, tá? Isso aqui é deslocamento da curva. Isso aqui é deslocamento da curva. Então, a única variável capaz de causar deslocamentos na curva é o próprio preço do bem. Então, esse deslocamento aqui, ó, ao longo da curva ou na curva, ele é causado só pelo preço do bem. Todas as outras variáveis que não são o preço do bem vão causar deslocamentos da curva de demanda. Tá? Então, já respondi essa questão 24. Quais as variáveis que causam variações na curva e quais causam variações da curva de demanda? Já respondi. Na curva é o preço e da curva todas as outras que não são o preço. Por exemplo, renda, número de consumidores, propaganda e assim por diante. Como variações na renda dos consumidores, expectativas de preço, gosto causam impacto na quantidade demandada de certo bem? Então, com deslocamentos da curva de demanda. Já falei também, só para reforçar. O que são bens substitutos e bens complementares? Bens substitutos são aqueles que o consumo de um bem substitui o consumo de outro. Bens complementares são aqueles em que o consumo de um bem complementa o de outro. Exemplos de bens substitutos: álcool, gasolina, né? Margarina e manteiga, presunto e mortadela. Tá? Então, são bens substitutos. Ou você consome um, ou você consome outro. Bens complementares, por exemplo mais clássico aí, pão com manteiga, café com leite, o consumo de um complementa o outro. Celular e capinha de celular, um complementa o outro. Tá? Qual o princípio da classificação dos bens substitutos e bens complementares? Isso aqui é uma pergunta importante. Tá? Então, vou voltar no quadro lá para explicar. O princípio da classificação é preço do bem X correlacionado com... Não, desculpa, vamos fazer o raciocínio inverso. O princípio da classificação é quantidade demandada do bem X em função do preço do bem Y. Então, notem que eu estou falando de quantidade com preço. Quantidade de um bem e preço de outro bem. Então, sempre seguindo esse raciocínio, tá? Como a quantidade de um bem varia em função da variação do preço de outro bem. Esse é o princípio da classificação. Em bens substitutos, como se relacionam quantidade e preço do outro bem? Mostre graficamente com um exemplo. Bom, em bens substitutos, tá, vamos voltar lá no quadro. Para bens substitutos, quando eu tenho... Se eu tenho... vamos botar aqui, bens substitutos primeiro. Um aumento do preço, por exemplo, da gasolina, leva a uma redução da quantidade demandada de gasolina, correto? Isso faz com que aumente a quantidade demandada de álcool combustível. Tá? Então, ó, a relação entre preço da gasolina e quantidade de álcool, ela é diretamente proporcional. Vou puxar um exemplo aqui na nota de aula que vai mostrar graficamente isso daqui, tá? Para eu não perder tempo desenhando aqui. Vamos lá. Bens substitutos, bens complementares. Deixa eu achar aqui onde eles estão. Aqui. Então, esse é o exemplo, tá? Tudo começa aqui, ó. Primeiro, eu estava aqui, ó,
eu estou comparando aqui carne de suíno com carne de boi, tá? Então, antes no preço 1, eu consumia uma quantidade 1 de carne de suíno. Então, eu estava nesse pontinho aqui. O preço subiu, tá? Logo, para P2, logo a quantidade consumida de carne de suínos diminuiu, tá? Para Q2. Então, Q2 menor do que Q1, P2 maior que P1. Isso causou um deslocamento, na curva, tá? Da carne de suíno. Isso aqui nós estamos falando de bens substitutos, tá? Então, carne de suíno e o outro bem é carne de boi. Então, olhando para o outro gráfico agora, tá? Eu tenho que, como que eu represento o impacto do aumento do preço da carne de suínos sobre a quantidade consumida de bovinos? Eu tenho que mostrar que uma variável tem impacto na outra. A única forma de fazer isso aqui no gráfico da quantidade de carne de boi é causando deslocamento da curva de carne de boi. Então, eu estava primeiro nesse ponto P1, consumindo Q1, estava nesse ponto aqui, com essa demanda D1 aqui. Quando teve o aumento do preço da carne de suíno, então a minha demanda de bovinos ficou deslocada para a direita, tá? Porque ela aumentou, e eu, com o mesmo preço da carne de bovinos, eu passei a consumir mais. Passei a consumir nesse ponto aqui, tá? Então, é esse o exemplo, tá? Tentem representar dessa forma, tá? Façam 2 gráficos, representa um primeiro desse lado aqui, depois mostra o impacto no outro gráfico desse lado daqui. Tranquilo? Se vocês seguirem esse raciocínio, vocês vão conseguir acertar a questão na prova. Então, em bens complementares, o exemplo é exatamente o contrário. Tá? Vamos voltar aqui no nosso raciocínio, então, para bens complementares. Tá? Eu tenho que, o exemplo seria o pão com manteiga, né? Eu aumento o preço do pão, eu diminuo a quantidade consumida de pão, correto? Isso leva a uma redução na quantidade consumida de manteiga. Então, notem de novo a relação entre preço do pão e quantidade de manteiga. Tá? Essa relação aqui ela é negativa, enquanto que essa aqui ela era positiva. Então, para bens complementares, essa relação é negativa. Mostrando no gráfico, a gente tem, então, bens complementares. O exemplo é exatamente igual ao de cima, só que inverso, né? Então, eu estou colocando aqui bens complementares. Um é adubo e o outro é semente, por exemplo. Então, no preço P1, eu consumia Q1. Nesse ponto, o preço subiu para P2. Eu diminuí a quantidade Q2, passei para esse ponto. Deslocamento na curva. Todo mundo já sabe. E aí, o efeito do preço do adubo sobre a quantidade de semente, se eu aumentei o preço do adubo, eu vou diminuir a quantidade de semente. E a forma de representar isso é um deslocamento aqui, então, da curva, tá? Para a esquerda, porque eu estava nesse preço P1, eu consumia essa quantidade Q1, tá? Ao mesmo preço, nota que o preço da semente não mudou, e eu passei a consumir menos, né? Uma quantidade Q2 menor, porque o preço do adubo aumentou. Tranquilo? Então, de novo, façam 2 gráficos. Primeiro represente esse com a variação na curva, depois represente esse com a variação da curva no preço do bem, na quantidade do bem complementar. Tranquilo? Qual o princípio da classificação dos bens normais e bens normais inferiores e bens superiores? Bens normais superiores, o princípio da classificação é renda e quantidade. Então, a gente tem que observar variações na renda sobre variações na quantidade.
Tá? Então, o princípio da classificação é a observação entre variação na renda e o que isso causa de variação na quantidade demandada do bem X. Se eu tenho aumento de renda, isso leva ao aumento na quantidade demandada do bem X, eu estou falando que esses bens são superiores ou normais. Se o aumento da renda causa uma redução na quantidade demandada do bem X, eu estou falando que esses bens são bens inferiores, tá? O aumento da renda, redução da quantidade do bem X. Estou falando que esses bens são inferiores. Então, vamos voltar ali. A classificação de bens normais superiores e bens inferiores leva em consideração a renda. O princípio de classificação é a renda. Exemplos de bens superiores, por exemplo, carro é um exemplo de bem superior, computadores, celulares, a grande maioria dos bens. Bens inferiores, o próprio nome já diz, são bens que têm características de bens de pior qualidade ou bens que você deixa de consumir quando você começa a ganhar mais. Tá? Por exemplo, mortadela. Mortadela não, né? Mortadela tem gente que gosta de mortadela, né? Bens inferiores seriam aqueles bens que você deixa de consumir. Eu dei o exemplo lá, não queria voltar nesse mesmo exemplo, né? Mas me ocorre sempre que, por exemplo, miojo lá, né? Então o cara começa a ganhar mais dinheiro e para de comer miojo. Mas existem vários outros bens inferiores aí, tá? Dado que a quantidade demandada do bem X, questão 32, dado que a quantidade demandada do bem X é uma função do preço do bem X, preço do bem complementar, preço do bem substituto e renda, escreva uma função de demanda genérica. Tá? Então, eu vou puxar de uma aula anterior esse exemplo. Vou colocar aqui. Então, uma função genérica seria dessa forma, tá? Que eu tenho que a quantidade demandada do bem X é uma função do A, que é o intercepto, menos B, Px, menos porque eu estou falando de uma função de demanda, preço do bem X e quantidade do bem X são inversamente proporcionais, lei da demanda representada com essa equação, com esse termo aqui, menos preço do bem complementar, ou seja, veja, preço do bem complementar com a quantidade demandada de X com um sinalzinho negativo, preço do bem substituto, D vezes preço do bem substituto, então o efeito aqui, ó, positivo, e renda, ele pode ser tanto positivo como negativo, afetando também a quantidade, dependendo se o bem é superior, inferior ou normal. Tranquilo? Então, essa seria uma equação genérica da curva de demanda, considerando essas variáveis. Quantidade, preço do bem complementar, preço do bem substituto e renda. Agora, considere o bem X da questão anterior, ou seja, da questão 32, como sendo ureia para produção pecuária. Escreva a função de demanda considerando os bens complementares e substitutos, cana-de-açúcar e silagem de milho. Os coeficientes de sensibilidade, que são as elasticidades, estão escritos aqui. O A, 0 é o intercepto, o A1 vale meio para a ureia, o A2 vale 0,75 para a cana, o A3 0,33 para a silagem, o A4 vale... faltou um valorzinho aqui. Vamos colocar um valor qualquer aqui, vamos botar, sei lá. Para renda, vou botar 0,8. Tá? Na hora de fazer, vocês considerem 0,8. Então vamos escrever isso daqui, tá? Eu vou voltar lá no quadro, a gente vai escrever isso daqui. Então, eu vou ter que voltar para olhar os valores. Então, considerando o bem da questão anterior como sendo ureia, tá? Então o X é a ureia.
Então aqui, deixa eu apagar esses rabiscos para ficar fácil a gente modificar. Vou fazer assim, vou dar um Ctrl V. Então, a quantidade demandada de ureia é uma função de A. O A é o intercepto, que vale 100. Tá? Vale 100. O A1 é o preço da própria ureia, então menos 0,5 preço da ureia. O A2 é 0,75 cana de açúcar. A cana com ureia são bens complementares ou substitutos? São bens complementares, tá? Então, cana de açúcar, eu colocaria aqui, ó, preço da cana. E aqui 0,75, que eu escrevi aqui, né? 0,75. E como é bem complementar, então o sinalzinho é negativo, ó. E se eu aumentar, raciocínio, se eu aumentar o preço da cana, aumentar o custo de produção da cana, eu diminuo a quantidade consumida de cana, logo eu diminuo a quantidade consumida de ureia. Então notem que preço da cana e quantidade de ureia tem um sinalzinho negativo, que é esse sinalzinho aqui, beleza? Só para relembrar mais uma vez isso daí, porque eu estou falando várias vezes, quer dizer que vai cair na prova, né? Então, deixa eu melhorar aqui. Ureia, preço da cana. Aí depois o A3 é 0,33 silagem. Silagem é o bem substituto à cana de açúcar com ureia. Então 0,33 vai entrar aqui como um bem substituto, 0,33. Por acaso os bens substituto virou silagem. Os dois começando com S. E o bem complementar era C e virou cana, então coincidiu isso aí, tá? E a renda eu chamei de 0,8. Então, eu estou falando que quando eu aumento, tá? E aí vamos pensar o seguinte: se eu aumento a renda do produtor, melhoro o sistema de produção, talvez eu deixe de consumir. É uma questão ambígua aí, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: cana com ureia não é um alimento tão nobre quanto a silagem, tá? Então, na medida que você aumenta a renda, se você mudar o sistema de produção, você vai ter um sinal negativo aqui para a renda. Vai ser como se fosse um bem inferior, tá? 0,8. Mas se você é um produtor que ainda está no estágio inicial de tecnologia aí, e dando uma quantidade menor do que o rebanho exige de cana com ureia, se você aumenta a renda, você aumenta o consumo de cana com ureia, tá? Então pode ser um bem superior. Então tem uma dupla interpretação aí, os dois estariam certos com as suas justificativas, tá? E aí transforma isso numa equaçãozinha para ele ficar bonitinho. Beleza? Então transformando essa equação genérica num exemplo de num exemplo matemático aí de como seria. E esses valores aqui foram os valores que eu dei no exercício, tá? Mesma coisa, considere o bem x da questão anterior. Então, respondi aqui a questão 32b. A 32c, vou deixar para vocês fazerem, tá? É a mesma coisa. O bem da questão anterior vai ser um adubo NPK, tá? Comparando com uma formulação pronta, tá? NPK. Então, eu tenho bens complementares substitutos, eu tenho semente, ureia agrícola, superfosfato simples e cloreto de potássio, comparando com a compra de um adubo formulado 4,14,8, por exemplo, que vocês encontram no mercado, pronto, já misturado. E aí, quando o produtor compra a ureia, o super simples e o cloreto de potássio, ele pode misturar na fazenda e deixar de comprar o pronto na casa agropecuária. E os coeficientes de sensibilidade estão aqui, o intercepto,
O adubo, a semente, a ureia, do super simples, do cloreto de potássio e da renda. Tá? Vamos seguindo, já estamos quase acabando, ainda falta um pouquinho, mas vamos tentar concluir isso aqui no prazo de 1 horinha aí. Qual a definição da elasticidade? Elasticidade é uma medida de sensibilidade entre duas variáveis. Tá? Por que existe um sinal negativo? Por que existe um sinal negativo na fórmula de elasticidade? Preço da demanda. Resposta: por causa da lei da demanda, dizendo que preço e quantidade são inversamente proporcionais. Qual a interpretação geral da elasticidade? Se eu vario o preço do bem em X%, a quantidade varia. Deixa eu melhorar a interpretação. Se eu vario, por exemplo, o preço de um bem em X%, a sua quantidade varia em X%, e esse X é o valor da própria elasticidade. Vai ficar mais claro quando a gente responder a próxima questão, porque é a interpretação geral, tá? Mas a interpretação geral é variação percentual de uma variável sobre a variação percentual de outra variável, é isso, tá? Então, considere a elasticidade de preço da demanda de -2. Interprete. Muito provavelmente vai cair uma questão dessa na prova, tá? Então, elasticidade de preço da demanda de -2 significa se o preço variar em 1%, a quantidade demandada varia em 2% no sentido contrário. Ou seja, se o preço subir 2%, a quantidade 1%, a quantidade demandada diminui 2% e vice-versa. Tá claro? Então essa é a interpretação. Se um bem tem elasticidade de preço da demanda menos 0,4, o que ocorre com a quantidade demandada desse bem se seu preço diminuir? Vamos fazer só o exemplo de diminuir. Tá? Vamos diminuir 1, 10 e 25%. Tá? Então vamos voltar lá no quadro rapidamente. Estou dizendo que a elasticidade, preço da demanda, é igual a menos 0,4. Se o preço, vamos botar o preço aumentar. Se o preço aumentar em 1%, se o preço aumentar em 10%, e se o preço aumentar em 25%. O que acontece com a quantidade demandada? Então, se o preço aumentar em 1%, a quantidade demandada diminui em 0,4%. Se o preço aumentar 10%, a quantidade diminui em 4%. Se o preço aumentar em 25%, a quantidade diminui em 10%. É claro? De onde saíram esses valores aqui? Simplesmente eu pego, multiplico, tá? Pego esse 1, multiplico aqui, ó, multiplica por 1, multiplica por 10 e multiplica por 25. Tranquilo? Aí você vai encontrar esses valores aqui de variação na quantidade. Só esqueci de colocar aqui que a variação, que a quantidade diminui. E o raciocínio inverso é verdadeiro. Se isso aqui diminuir, esse aumenta na mesma magnitude. Tá? Então, se o preço diminuir, as quantidades vão mudar naqueles valores no sentido contrário. Tranquilo? É isso que essa pergunta aqui queria que vocês fizessem. Interprete a elasticidade de preço da demanda quando a elasticidade é 1. Tá? Então, interpretação é o seguinte.
Se a elasticidade é menor do que 1, a quantidade varia menos que proporcionalmente em relação ao preço. Se a elasticidade é maior do que 1, a quantidade varia mais que proporcional em relação ao preço. E se a elasticidade é igual a 1, a quantidade varia na mesma proporção do preço. Classifique os bens quando eles assumem esses valores. Então, quando o bem tem elasticidade igual a 1, é um bem de elasticidade unitária, difícil de acontecer. Elasticidade menor do que 1 é um bem inelástico. Elasticidade maior do que 1 é um bem elástico. Qual das duas demandas é mais elástica? Explique. Bem A ou bem B? Vou escrever aqui mesmo. Tá? O bem A é o bem mais elástico e o bem B é o bem menos elástico. Tá? Como é que eu consigo visualizar isso aqui? Notem que para uma mesma variação de preço, é a mesma variação de preço, isso que essas duas retas pontilhadas estão mostrando, para uma mesma variação de preço, ou seja, o tamanho desse espaço aqui é igual esse espaço aqui, a quantidade demandada do bem A varia muito mais do que a quantidade demandada do bem B. Então, isso é que mostra que esse bem é mais elástico, uma variação na quantidade do bem A muito maior do que uma variação na quantidade do bem B para uma mesma variação de preço. Tranquilo? Aí, o macetezinho que eu dei para vocês, isso aqui se parece mais com um E, e isso aqui se parece mais com um I. Tá? Então, mas não use essa explicação para a prova. A explicação é essa daqui. Tranquilo? Então, já respondi essa. Já respondi essa daqui. Vamos lá. Qual dos dois tipos de bens é mais elástico? Ou seja, tem mais elasticidade? Bens supérfluos ou bens essenciais? Bens essenciais, basicamente, alimentação, remédio, tá? Esses bens mais essenciais, ou seja, que a população não deixa de consumir em função do preço, por exemplo, promoção de remédio não faz as pessoas consumirem muito mais ou muito menos de um tipo de remédio. Mas promoção de bens supérfluos, como, por exemplo, esses itens alimentícios supérfluos, vamos colocar aí, requeijão, biscoitos, enfim, essas coisas que as pessoas comem, mas que conseguem viver sem, digamos assim, né? São bens supérfluos. Consomem também carros, celulares, tudo isso é supérfluo, né? Então, se o preço desses bens variar um pouco, as pessoas mudam muito a sua quantidade consumida. Ao passo que os bens essenciais, sal, arroz, feijão, o basicão, as pessoas não mudam muito a sua quantidade consumida em função da variação do preço. Então, os bens supérfluos são bens mais elásticos e os bens essenciais são os bens mais inelásticos. Então, um bom exemplo para bens essenciais são remédio e alimentos básicos. Bens supérfluos são esses bens que você consome porque você tem desejos, né? Então vamos lá, já respondi a 40. Então, quase lá. Elasticidade de renda. Define a elasticidade de renda e demanda. Variação na quantidade demandada em função da variação da renda. Interprete as seguintes elasticidades de renda. Então vamos lá. Se a elasticidade de renda vale meio, quer dizer que aumento da renda de 1%. Vamos fazer isso aqui. Elasticidade de renda de 0,5. Então estou dizendo que a elasticidade de renda é igual a 0,5. Quer dizer que se eu aumentar a renda em 1%, a quantidade demandada aumenta em 0,5%.
Tá? Notem, lembrem sempre, tá, que, por exemplo, a elasticidade de renda é variação na quantidade dada variação na renda percentual. Eu esqueci de falar isso daqui, tá? Mas a elasticidade, preço da demanda, é igual a variação na quantidade demandada do bem X dividido pela variação do preço do bem X, sempre em termos percentuais. Então, essa conta toda que eu fiz aqui para a elasticidade de preço e demanda é olhando para essa equação, tá? Então, elasticidade de renda, interpretação, voltando, elasticidade de preço da renda foi 0,5, isso é como se fosse 0,5 sobre 1, né? Então, para 1% de variação na renda, quanto que eu vario a minha quantidade consumida? Varia em 0,5. Tá? Isso aqui não é um Q, isso aqui é um 0. 0,5. Então, se a elasticidade de renda, assim, tá. Se a elasticidade de renda vale menos 1,5, um aumento da renda em 1% diminui a quantidade consumida em 1,5%. Por que diminui? Por causa do sinalzinho negativo aqui, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Tá? Elasticidade de renda 1,1. Quer dizer que se eu aumento a renda em 1%, a quantidade consumida aumenta em 1,1%. Aumenta por quê? Porque o sinal aqui é positivo. Classificar os bens. Bens de elasticidade de renda. Bens de elasticidade de renda menor do que 1 são bens normais. Então, esse aqui é um bem normal, esse aqui é um bem inferior, porque ela é negativa, e esse aqui é um bem superior, porque ele é maior do que 1. Tranquilo? E esse aqui é menor do que 0. Então, sempre assim. Já passei essa classificação para vocês. Ela define a elasticidade de preço cruzada. Então, vamos voltar aqui. Aqui eu estava falando de elasticidade de renda. Agora, a elasticidade XY, né? A gente pode chamar de XY, é variação na quantidade demandada do bem X, uma variação percentual, dada uma variação percentual também no preço do bem Y. Tá claro? Então, elasticidade, preço cruzada, é a variação de um bem em função da variação da quantidade do outro bem. Interprete a elasticidade de preço cruzada desses dois bens e classifique. Ai, caramba. Deixa eu marcar aqui. Então, estamos nesse exercício aqui agora. Saco, viu? Aquele negocinho de marcar, ele some toda hora, rapidão. Pronto. Então, interpretar. Se a gente está falando de elasticidade de preço cruzada 0,8, 0,8... Caramba, perdi o raciocínio aqui. Se a elasticidade de preço cruzada é 0,8, nós estamos falando que os bens são substitutos. Se a elasticidade de preço cruzada é menos 1,2, nós estamos falando que os bens são complementares. Então, quer dizer, 0,8 quer dizer, se o preço de X, se isso daqui for igual, então, vamos lá, 0,8, isso quer dizer que é 0,8 sobre 1. Quer dizer que se o preço de Y aumentar 1%, a quantidade demandada de X aumenta também, só que 0,8%. É claro? Se a elasticidade vale menos 1,2, essa elasticidade aqui, se é XY vale menos 1,2, eu estou falando que o aumento do preço de Y em 1% causa uma redução na quantidade consumida de X em 1,2%.
Tá? Isso é interpretação. Sempre assim. Tá claro? Vamos lá. Observando a equação abaixo, responda a. Como você identifica que esta é uma equação de demanda? Então, deixa eu pegar meu lápis aqui. Eu identifico que isso é uma equação de demanda. Ó, a equação é QX igual a menos BPX menos CPY mais DPZ mais ER. Então, eu identifico uma equação de demanda porque a quantidade demandada do bem X está correlacionada com a quantidade do bem Y por um sinal negativo. Então, isso me diz que isso é uma equação de demanda. B. O bem X é elástico ou inelástico? Para saber se ele é elástico ou inelástico, eu tenho que olhar o valor do B aqui. Ó. Tá vendo que o B vale 0,6? Então, menos 0,6 quer dizer que esse bem aqui é um bem inelástico. Tá? Define isso daqui ela se é maior ou menor do que 1. Tá? Então, bem inelástico. Y e Z são bens complementares ou substitutos. O bem Y é um bem complementar, tá? Porque eu tenho sinal negativo. Aumento do preço de Y leva a uma redução da quantidade consumida de Y, que leva a uma redução da quantidade consumida de X. Então, bens complementares, 0,2. Menos 0,2 com sinalzinho negativo. Por isso que eu sei... Desculpa, é por causa do sinal negativo que eu sei que... É por causa desse sinal negativo que eu sei que Y é um bem complementar a X. Tá? E eu sei que Z é um bem substituto a X por causa do sinal positivo que ele assume aqui. Tá? X é um bem normal, superior ou inferior? Se o coeficiente de elasticidade de renda é positivo, isso me diz que ele é um bem normal ou superior. Como ele vale 1,1, eu estou falando que isso aqui é um bem superior. Tá? X é um bem superior. Então, isso aqui bem provavelmente vai cair na prova, tá? Uma questão dessa tipo da 45 aqui. Sabendo que o brasileiro gasta mais com refrigerante e cerveja do que com leite fluido, fica clara a necessidade de uma campanha de marketing para promover o leite. Considerando o texto 1, mostra no gráfico de demanda o efeito de uma campanha de marketing sobre a quantidade demandada de leite. Então, ó, qual que é o efeito de uma campanha de marketing sobre a quantidade demandada do leite? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é um gráfico de demanda, com uma demanda de leite. Eu estava no preço 1, eu consumo 1, nesse ponto, aumento do gasto com propaganda, deslocamento para D2, D2, então eu não mudo o preço e eu passo a consumir 2. Tá? Lembrando sempre, pessoal, não esqueçam de fazer isso aqui, tá? Preço, quase trocismo de fazer isso aí. Preço de X, quantidade de X. Nesse caso aqui é preço do leite, quantidade de leite, tá? Então, essa é a representação, deslocamento da curva de demanda. Então, já respondi a 46. 46. Elasticidade de renda, elasticidade de preço de demanda dos móveis do Brasil. Então, tem um texto aqui, ó, o desempenho da indústria automobilística brasileira nos 90 tem sido influenciado pela liberação do mercado doméstico, análise das variáveis de preços, venda e importação de veículos comprovou que os efeitos da abertura sobre o preço doméstico são mais evidentes a partir de além da abertura do mercado, o setor foi influenciado por políticas de incentivo específicas, como acordo das câmaras setoriais, As análises dos impactos dessas políticas sobre o desempenho do setor dependem do tamanho e das elasticidades da demanda estimada. Então, esse trabalho, isso é um resumo, tá? Esse trabalho avaliou a elasticidade de renda
e a elasticidade de preço da demanda dos automóveis no Brasil para os anos 90. Resultados indicaram que a elasticidade de renda é 1,3, a preço da demanda menos 0,5 e a preço cruzada de automóveis nacionais importados é 0,2. Com base no texto 2, classifique os carros nacionais com relação às 3 elasticidades estimadas pelo autor. Com base na elasticidade renda, então estou respondendo aqui a 47. Vamos lá. Com base na elasticidade renda, esse bem, é um bem o quê? Superior. Com base na elasticidade de preço da demanda, menos 0,65, é um bem inelástico. E elasticidade de preço cruzada, eu estou dizendo que carros importados e carros nacionais são bens substitutos. Pauzinho positivo aqui. Tranquilo? Vamos lá. 48. Com base no texto 2, qual o impacto no consumo? Qual o impacto no consumo de carros nacionais se o preço dos carros importados diminuísse em 10%? Então, eu vou escrever aqui mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, Se o preço do carro importado diminuir em 10%, a quantidade demandada de carro importado aumenta e a quantidade de carros nacionais diminui. A quantidade demandada de carros nacionais diminui. A pergunta é, em quantos por cento? Então, se o preço do carro importado aumenta em 10%, e eu estou falando que a elasticidade de preço cruzada é 0,2, eu vou pegar esse 10, vou multiplicar por 0,2, e aí vou chegar no efeito sobre a quantidade de carros nacionais consumidos. Então, se o preço do carro importado aumenta em 10%, a quantidade demandada... Desculpa. Se o preço do carro importado diminui em 10%, a quantidade demandada de carros nacionais diminui em 2%. Tranquilo? Por que 2? Porque é 10 vezes 0,2. Se aumentar a renda em 20%, qual é o impacto no consumo? Então, eu estou falando que a renda vai aumentar 20%, a renda da população. Qual é o impacto no consumo de carros? Nacionais, no caso, né? A resposta é que qual é a elasticidade de renda? 1,3. Então, vai causar um aumento de 26%. Tá? Aumento na quantidade de 26%. De onde saiu 26%? Peguei o 20 e multipliquei por 1,3, que é a elasticidade de renda. Tranquilo? Então, se a renda aumentou 20%, então 20 vezes 1,3 dá os 26%. Tranquilo? Uma promoção de 15% de desconto para a compra de carros novos aumentaria em quanto o consumo de carros? Estou falando que o preço do carro nacional vai cair 15%. Logo, a quantidade vai subir em 15 vezes 15 vezes 0,65. Essa eu vou ter que puxar a calculadora aqui. 15 vezes 0,65. 9,75.
Então, se o preço cair 15%, a quantidade consumida aumenta em 9,65%. Tranquilo? E aí, bom, acabou, né? Então tá. No próximo vídeo eu vou colocar a resolução da segunda lista de exercício, tá? Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio. Então, como é um vídeo, dá para parar, voltar, ver várias vezes, né? E acompanhar na medida em que o texto vai sendo colocado em amarelo aí ao longo do vídeo, tá bom? Se ainda sobrar dúvida, vocês coloquem lá no fórumzinho do Moodle, tá? Então o Moodle tem o fórum para vocês postarem as dúvidas e eu vou respondendo também. Vamos mantendo esse diálogo até a gente voltar à normalidade, tá bom? Obrigado, um abraço, até a próxima.